Dando continuidade às aulas de Língua Portuguesa 2, estamos aqui hoje para falarmos dos processos neológicos no português contemporâneo. De que são feitas as palavras? Como se criam novos vocábulos, os chamados neologismos, para denominar novos conceitos ou renomear os já existentes. Então, há 4 processos que permitem criar novos vocábulos. E que processos são esses? Dentro do que chamamos de neologismo. O fonológico, o morfológico, o semântico e o alogenético. Neologia na língua portuguesa. Isso aqui é apenas uma informação a respeito de como o processo de construção da nossa língua começou. O estudo da história da língua portuguesa nos revela que o léxico português, basicamente de origem latina, tem ampliado seu acervo por meio de mecanismos oriundos do latim, a derivação e a composição. Então, esses são os 2 processos que nós temos, a derivação e a composição, dentro daqueles 4 tipos que nós já falamos. E como é que ela se constitui, a expansão e a produtividade lexical? O neologismo fonológico é aquele em que a palavra surge de uma combinação inédita de fonemas, não procedente de nenhuma palavra já existente na língua, como chinfrim, zureta e poporou, ou nas onomatopeias tic-tac e miau. Como vocês já vêm estudando a questão da formação das palavras, né, os morfemas, vocês já devem ter visto essa situação dentro da língua portuguesa 2. O segundo momento são os neologismos sintáticos, são resultantes de uma combinatória de elementos mórficos já existentes no léxico ou até emprestados. Estes neologismos podem ser formados por derivação sufixal, por derivação prefixal ou por composição, que é o que nós já vimos anteriormente, né? Que há 2 processos de formação de palavras, a derivação e a composição. E aqui nós estamos destacando a sufixal, a prefixal e também a composição. São resultados da organização de um novo vocábulo. Supõe a combinatória de elementos já existentes na língua, compreendendo que são derivados, compostos e compostos sintagmáticos. Os derivados. Os neologismos derivados podem ocorrer por prefixação ou por sufixação. E temos aí 2 exemplos. Desamor, tá? Que é uma prefixação, e amoroso, que é uma sufixação. A não informação conduz o homem à caverna, que é também um processo de derivação. João Paulo reinventa a igreja papalizando com êxito. Então, nós temos aí as palavras não informação, no primeiro exemplo, e temos no segundo exemplo, reinventa e papalizando, que são situações derivadas. O composto. Os neologismos, por composição, resultam de um processo muito fecundo na imprensa brasileira. Este processo implica a justaposição de bases autônomas ou não autônomas. Então, ele fala aí de 2 situações, que é o composto, né? Dentro do composto, a composição e a justaposição, que aí nós vamos ver aí o exemplo. A operação desmonte é uma invenção política mentirosa. Então, aí nós temos um processo também de composição. Depois, nas últimas eleições, não admitiram boca de urna. Então, o que seria a composição e o que é a justaposição? A composição, ele coloca aí a mistura de 2 palavras que vai resultar num significado diferente, né? Então, nós temos a palavra operação, que quer dizer alguma coisa, e desmonte, quer dizer alguma outra coisa. E juntando as 2, nós vamos ter um processo de significação diferenciado. Da mesma forma, nós temos a palavra ou a expressão boca de urna. Boca é uma coisa e urna é outra. Juntando as 2, nós temos um significado diferenciado. Esse é um processo que nós chamamos de composição ou de justaposição. Compostos sintagmáticos são neologismos decorrentes na modernidade em função das conquistas técnicas. Então, temos aí um composto sintagmático. A agenda eletrônica terá uma nova versão enquanto o processador de texto ainda é o mesmo. Então, nós temos a agenda e temos o que? Eletrônica. É uma composição dentro de uma linguagem decorrente, né, da modernidade, que é uma questão técnica. Depois nós temos um novo ônibus espacial,
estará comandado pelo Japão, e a estação orbital. Então, nós temos ônibus espacial, estação orbital. Marcará um espaço não questionado ainda, acontecimento do ano 2000. Então, nós temos aí duas composições também sintagmáticas. Por que sintagmática? Porque são duas palavras diferenciadas que, juntas, elas vão formar um novo significado. A conversão, tá? Que é o neologismo alogenético, também chamado de empréstimo. É a importação com ou sem adaptação fonética ou gráfica de palavras estrangeiras, que aí nós temos futebol, abacaxi, pizza, bombonier e assim por diante, né? Aí futebol nós conhecemos como fute, né, que quer dizer futebol, e bol quer dizer bola. Então, juntando fute com bol, nós aportuguesamos essa palavra que passou a ser chamada de futebol. Então, nós temos esses quatro processos aí, né? O fonológico, o sintagmático, a conversão, tá ok? Que são processos neologismos. E temos aqui, os neologismos semânticos são unidades léxicas já existentes e que, contextualizados, passam a ter outro conceito. Não se dá nenhuma alteração formal, apenas passam a ter outro significado, que é o que nós colocamos, né? Nós temos determinadas palavras que têm um significado e, dentro do contexto, ela vai assumir uma outra condição. Monossemântica, um só significado, passa a ter outros significados, que é a polissêmica. Então, nós temos a polissemia, que eu também entendo que vocês já devem ter ouvido falar ou já estudaram sobre palavras polissêmicas, que isso é uma palavra só que pode assumir vários significados dentro de contextos diferenciados. Forma-se uma palavra por neologismo semântico quando se dá um novo significado somado ao que já existe. Por exemplo, a palavra legal significa dentro da lei. A esses significados somamos outros, que legal pode ser também pessoa boa e a mesma questão, a pessoa legal. E temos também aí, a princípio, o neologismo no campo da internet. Então, é uma questão que a gente também precisa estar trabalhando, né, que é uma linguagem diferenciada, uma linguagem tecnológica, que hoje também faz parte do contexto da comunicação das pessoas, né? Inclusive quando a gente utiliza as mídias, né, que estão aí à nossa disposição. Então, o autor Palmieri diz o seguinte, né? Trata o diálogo estabelecido na rede como uma conversa escrito-teclada. A gente escreve e tecla ao mesmo tempo. Ou seja, esse tipo de conversa traz para a linguagem escrita traços marcantes da língua falada e um contexto onde a escrita e a oralidade se fundem, dando origem a uma nova forma de escrita que tem sido chamado por muitos de internetês. E aí ela coloca o seguinte, então nós temos alguns exemplos aqui, né, dessa linguagem técnica. Ela caracteriza essa forma de escrita da seguinte maneira: uso excessivo de sinais de pontuação, né? Vocês observam aí a questão da escrita e a questão também da pontuação. Tudo de bom para ti, de amor, prima linda. Tá? Temos alguns exemplos aqui. A letra B, uso de letras maiúsculas para dar ênfase a momentos específicos da conversação. Nesse dia muito especial, não poderia deixar de passar e desejar muitas felicidades. Tá? Temos alongamento consonantal e vocálico para acentuar o enunciado. Te adoro flor, né, que seria a terminação das consoantes, ou as terminações também vogais, como apresenta aí o exemplo. Temos aqui, a grafia das palavras aparece como um recurso para imprimir um caráter falado à escrita. Muitas palavras são grafadas em um código escrito que se aproxima de uma escrita fonética. Então, nós temos aí um exemplo, né, que eu estou morrendo de saudades e assim por diante. Utilização de emotion, né, que são caracteres que expressam emoções, né? Vocês já devem ter observado que no uso da mídia, né, aparecem alguns bonequinhos, alguns desenhos, algumas figuras que representam algumas expressões, que podem ser sentimentais, podem ser psicológicas e assim por diante, em que a gente se expressa também através daquela situação. Então, ele coloca aqui também algumas questões, né, que fazem com que seja também um neologismo tecnológico. Temos aqui também a utilização de intensas abreviações, quando, você, né, saudades, final de semana e assim por diante.
Temos também substituição de sinais gráficos com til, acento agudo e circunflexo, que são substituídos por outros caracteres, que temos aí também um exemplo, né? Substituição de palavras e expressões por símbolos ou algarismo, né? O T+, a T+, V com 6, vocês, 9 com 9, novidade e assim por diante. E temos também o empréstimo linguístico, é o aportuguesamento de palavras estrangeiras. Se a grafia da palavra não se modifica, ela deve ser escrita entre aspas. Por exemplo, estresse, estande, futebol, bife, show, shampoo, shopping center, né? Que são algumas palavras do estrangeiro, né? De línguas estrangeiras, que nós assimilamos ao português e utilizamos também no nosso dia a dia. Como nós também hoje utilizamos uma linguagem técnica, né? Em relação ao computador, né? Aí você tem chat, você tem mouse e assim por diante, que são palavras que nós estamos também incluindo na nossa língua portuguesa. E temos aqui algumas colocações em relação ao que seria realmente essa conceituação de neologia e neologismo. Os estudiosos sobre o assunto não divergem muito quanto à conceituação de neologia e neologismo. No dicionário Aurélio encontramos as seguintes definições. Neologia é o emprego de palavras novas ou de acepções. Neologismo, palavra, frase ou expressões novas ou palavra antiga com sentido novo. Que aí a gente voltaria àqueles 4 tipos de neologismo, onde nós teríamos a derivação e a composição. Dentro da derivação, todas as suas classificações e dentro da composição também, todas as suas classificações. Sem esquecer também dos empréstimos, né? E desses empréstimos, os estrangeirismos também estão incluídos. Aí temos aqui ainda, apresenta-se aqui algumas definições de neologismo nos dicionários e obras especializadas de acordo com a obra Língua e Linguagem. Então, ele coloca aqui, no Aurélio, nós temos neo, logo e ismo, né, que quer dizer neologismo. Palavra, frase ou expressão nova ou palavra antiga com sentido novo. E em Matoso Câmara, ele diz o seguinte, né? Inovações linguísticas que se formam numa língua dada. Pode tratar-se de vocábulos novos, tá? Neologismos vocabulares e novos tipos de construção frasais, neologismo sintático. Continuando, a gente quer voltar em relação àquela conceituação de neologia e neologismo, retomando aí, então, os 4 processos, né? Que ajudam a gente tanto a escrever como falar e, principalmente, nos comunicarmos durante o nosso dia a dia, que são o que ajuda a gente nessa criação de novos vocábulos. Então, nós temos aí o fonológico, o morfológico, o semântico e o alogenético, e que aí vocês vão poder observar as definições, né? Os exemplos que nós temos aí, estudar, se aprofundar mais. Nós não temos só esses tipos de neologismo dentro da classificação, da formação das palavras, da construção da língua portuguesa, vocês vão poder encontrar vários exemplos. Então, a gente pede para que vocês deem continuidade ao estudo, observe o conteúdo passado nessa aula, né? A sua constituição, a expansão, a produtividade lexical, o que é o neologismo fonológico, o que é o neologismo morfológico, o neologismo semântico e o alogenético, que nada mais é do que uma nova construção dentro da nossa língua para que a gente possa nos comunicar.